Oh, meus irmãos, que pena! Houve um pequeno problema com a nossa internet, muita gente conectado neste momento, mas nós voltamos, estamos aqui ao vivo. Me desculpem aí, nós sentimos muito, mas eu vou voltar lá no início, onde nós estávamos. E se parar de novo, nós vamos voltar novamente. Estamos ao vivo, tranquilo, todo mundo em casa. No final desta quarentena, eu espero que já estejamos aí terminando em breve com todo esta provação. É assim que se entende, não é verdade? Pois bem, vamos lá. Eu estava dizendo que nós estamos, estamos aí? Tá bem? Tá? Voltou novamente? Nós estávamos dizendo que a igreja evangélica está com as suas liturgias, com as suas pregações, baseada no que os judeus já viveram, no que a igreja primitiva viveu e, em alguns casos, no que Paulo viveu com os irmãos. Disse ainda que o juízo era iminente aqueles dias e que Jesus comissionou Pedro, Tiago e João. Esses homens foram aos judeus, eles pregavam o evangelho da circuncisão e Paulo foi enviado aos gentios. Paulo foi comissionado para falar aos gentios que eles não passariam por condenação, que eles estavam justificados por graça, que eles estavam sobre a provisão da graça de Deus. Só que a igreja tradicional, ela quer reviver o passado. Ora, se eu revivo o passado, eu não vivo em novidade de vida. Então é comum você ouvir uma liturgia dentro desses lugares chamado igreja e você ouvir o pastor voltando você lá para Davi, né? Nós ouvíamos muito isso, né? Vocês que vieram do sistema junto comigo, ouvia muito, você ia para a igreja, chamada igreja, e chegava lá, você ouvia, é porque Davi matou o gigante, você vai matar também. A estratégia de te fazer reviver o passado, como se hoje tivesse um gigante. Então eles fazem um paralelo do gigante Golias com o desemprego, porque o gigante caiu lá, o gigante vai cair aqui. E ninguém avançava no conhecimento. Em consequência disso, se gerou um povo inexperiente na palavra de maturidade. O coeficiente de inteligência espiritual não avançou, não se desenvolveu. E Paulo disse aos hebreus, né? Pelo tempo decorrido, vocês deveriam ser mestres. Então, eu vejo pessoas hoje, e muitas das vezes pelos comentários aqui, pessoas que deveriam ser mestres, ainda têm dúvidas acerca de principado e potestade, ainda têm dúvidas acerca do juízo, ainda têm dúvidas acerca dos 1000 anos, o diabo que foi solto. Pessoas que deveriam ser mestres, conhecer a palavra pelo tempo decorrido. Mas por que isto não trouxe imaturidade? Atrofiou a mente do crente. O que atrofiou a mente? A mente não foi esclarecida, os olhos não foram iluminados. O que aconteceu é que a liturgia da chamada igreja evangélica, os cultos,
não eram racional. O culto é emocional. Gostam de movimento, gostam de sentir arrepios. Reuniões aonde não se arrepia. Eu não sei se a expressão é comesuração. Sabe, aquelas orações de se arrastar. Senhor, oh Deus, visita a tua serva, Senhor. Sabe, aquela comesuração. Me corrige se a palavra não for essa. Estamos em família. Sabe, aquele culto, sabe, que emocional, aquele louvor fúnebre. Alvo mais que a neve. Sabe, aquela coisa emocional, do arrepio, do choro, do olho fechado. Fala, Deus! Mas e aqui? Trouxe raquitismo. E é fácil você descobrir isto. Quando fazem a leitura, tanto de Moisés quanto da graça, misturam tudo. E o perigo vivido até pouco tempo, e nós avançamos para esse nível de conhecimento, era o seguinte: ele leu uma passagem aqui, vamos ver, primeira, Gálatas. Aquela passagem de Gálatas é aplicado hoje, como se ela estivesse sendo escrita hoje, como se um médico estivesse prescrevendo uma receita e ela é válida para hoje. Imagina se eu tenho uma febre e vou pegar um receituário que o médico receitou para mim, passou para mim, quando eu estava no quartel, eu com 55 anos, vou pegar aquele receituário. Olha, mas aquilo foi debaixo daquela outra enfermidade quando eu tinha uma outra idade. Eu não posso tomar o mesmo medicamento, isso caducou. Então a igreja é expert. O irmão brigou com o outro. Versículo aqui, lá de Moisés, para aplicar na vida do irmão. A irmã não frequenta mais o culto deles lá. Procura uma palavra aqui de Corinto para atacar aquele irmão ali. Aquele irmão lá está pregando diferente daquela denominação lá. Procura aqui que Paulo falou em Efésios, que se encaixa nisso aqui. Aí esse mesmo versículo de Efésios, que é para aquele irmão que está pregando aquilo lá, serve também para aquele irmão lá que ajudou o recurso. Você sabe, as passagens não está conectada a uma realidade, ela serve para um monte de coisa, não importa. Aquele irmão falou mal, aqui tem esse versículo aqui. Aí aquele irmão falou bem, esse mesmo versículo. Ora, mas como que pode ser isto? O que é que faltou? E o que é que se gerou? E qual foi a consequência? Um povo que aceita qualquer coisa por causa da emoção, um povo que teve um raquitismo, um povo que teve a mente atrofiada e que não foi levada a pensar. Então, quando vem a maturidade, se escandalizam. Quando vem o alimento sólido, se escandalizam. E preferem voltar para o cajado, para o sacrifício, para as oferendas, para o patuá, e não se permitem avançar para o que é perfeito. Eu vou ler com você uma passagem, e eu tenho certeza do forte entendimento e da convicção da inteligência espiritual, que você vai entender o que eu quero passar para você. Antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe alguma diferença hoje, você que está em graça, da
da onde você era do antigo ministério? Hoje, esta palavra trouxe sabor à tua vida? Você consegue identificar hoje, com os olhos iluminados, o tamanho do engano religioso a que te submeteram em nome de Cristo? Você consegue identificar que esta palavra, ela não te ataca, muito pelo contrário, ela te protege do lobo? Porque é exatamente esta sensação. Eu lia, eu não entendia absolutamente nada. E eu procurava os maiores professores, as melhores catedrais, os melhores pregadores, mas eles não me acrescentaram nada diante das grandezas da revelação pelo Espírito Santo. Acompanhe comigo. Primeira Epístola de Paulo, no capítulo de número 10, versículo de número 7. Eu vou ler até o versículo de número 11. Eu não sei se você está aí com a sua Bíblia. Primeira Epístola de Paulo, no capítulo de número 10, versículo de número 7. Eu vou ler até o versículo de número 11. Vamos lá. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidades, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Versículo de número 10. Nem murmureis como alguns deles e foram destruídos pelo exterminador. Preste bastante atenção no que diz o versículo 11. Estas coisas lhes vieram como exemplo e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre o quem os fins dos séculos têm chegado. Agora, para aqui. Todas aquelas coisas que aconteceram, mordidura da serpente, Paulo está escrevendo aos Coríntios. Está dizendo no versículo 11 que aquelas coisas aconteceram com eles para exemplos. Mas para o povo que estava com Paulo naquele momento, foi uma advertência para eles, não para mim e para você. Está claro o texto? Então, aquilo era uma advertência para quem estava vivendo com Paulo naquele tempo. É o que diz o texto. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritos para advertência nossa, de nós. Ora, nós, a primeira pessoa, né? Paulo se inclui. Então, nós, se eu trago este texto para cá, explicamos na outra carta, Paulo vem também. Por quê? Porque o sujeito está incluído no texto, na primeira pessoa do plural. Correto? Correto. Então, nós quem? Nós, eu e você que está no YouTube, ele disse não a nós, para quem os fins dos séculos têm chegado. Aqui está a base do coeficiente de inteligência espiritual, o QI da graça. Ora, se esta palavra era uma palavra para aqueles dias, e Paulo está dizendo que para eles chegaram o fim dos séculos, significa que eles já estavam vivendo os últimos dias naquela época. Como é que eu posso pegar esta palavra e aplicar numa pregação da igreja? Como é que eu posso ver o irmão cometendo alguma coisa? Eu posso pegar uma palavra que foi para a advertência dos coríntios e aplicar na igreja do Brasil. Então, a coeficiência de inteligência espiritual nos faz separar, filtrar
o que era palavra direcionada para aqueles dias e o que deve ser preservada como sã doutrina para a minha vida e para a sua vida. Para quê? Para que não caiamos em manobras de homens supostamente pregadores do Evangelho. Porque, amados, se a palavra já foi liberada e ela está no teu coração, imprimido na tua mente, no teu coração, como é que eu posso voltar lá em Davi e trazer uma palavra e aplicar a você, porque você saiu daquela congregação? Porque você não quer mais isto ou aquilo? Então, estes são os enganos que nós denunciamos. Consequentemente, entre aqueles abençoados que caem de paraquedas, muitos são pastores que entram no nosso canal para, sabe, defender a teologia da prosperidade, a teologia da prisão emocional. Só que eles não têm base, como a gente mostra aqui, eles não têm base e atacam a pessoa. Então, o abençoado aí ontem me perguntou, ora, se esta palavra era para aqueles dias, se não era, está escrito. Não tem se, está escrito que era. Paulo disse, para advertência nossa, para nós outros, 1 Coríntios 10, 11. Não é se, é porque é. Você quer saber agora se você não pode viver este texto aqui aplicado na sua igreja? Ou na sua comunidade? Você quer saber o que você tem que viver hoje? É isto, a pergunta é esta. Então, determinados textos aqui eram para aqueles dias. Virou história, jornal velho. E o que é que eu tenho que viver? E algum deles me perguntou, se algumas coisas aqui, para que você está usando a Bíblia? Para mostrar que não adianta você enganar com aquilo que virou história. Não adianta você enganar, pelo menos nesse canal, as pessoas que têm o coeficiente de inteligência da graça. Não adianta você, por força de um versículo, querer prender as pessoas debaixo da sua autoridade, debaixo da sua cobertura, com ameaça de diabo, porque Deus vai soltar a mão, quando o diabo vier, quando Jesus voltar, quando você vai queimar, porque tudo isso aqui virou história. Tudo isto valia muito quando nós estávamos no sistema sem esses olhos iluminados. E repito, para que fique gravado daqui para frente na mente dos eleitos, a coeficiência de inteligência da graça. É o QI da graça. A graça faz você pensar. A graça faz você raciocinar. A graça não é um culto emocional, é um culto racional. Se Paulo diz que aquilo que eles viram lá da lei, a serpente, mordedura, caíram no deserto, se aquelas coisas, os exemplos da lei, foram para a advertência deles que chegaram ao fim dos séculos, como eu vou trazer isso para cá hoje, por conta daquela irmã que saiu, ou daquele que não quer vir mais? É isso que o sistema faz. Como eles não têm a coeficiência de inteligência de entendimento espiritual, eles ficam procurando versículos aqui para amarrar nas pessoas. Você que está me assistindo, por favor, diga se não é verdade. Se eles não usam um versículo aí de todo o contexto bíblico aqui e manda versículo para você. Olha, minha irmã, a Bíblia diz isso, hein? Olha, meu irmão, olha o que diz lá em Salmos, hein? Olha o que diz Isaías, olha o que diz, mas diz a quem que eles não explicam? O que Isaías disse a quem? O que Salmos disse, quem foi que disse? Foi Davi. Davi falando com quem? Para quem? Em que época? Se cumpriu? Se aplica a mim? É isto aqui que a graça está fazendo nos últimos dias. Nos mostrando quem escreveu. Em que época que escreveu? Qual era a finalidade? É doutrina? Se aplica a nós? É para os nossos dias? Ou virou história? É isto que está causando um reboliço
e que eles estão ficando nervosos. Alguns dizem que eu quero mudar. Não, eu não quero mudar. Não a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Agora, o que eu entendo é que essa eficácia se aplicou em determinado tempo da história, cumpriu-se, veio outro momento da história, cumpriu-se, e agora estamos vivendo um outro momento da história, de analisar o que realmente deve ser aplicado por mim e por você. Analisar que a sã doutrina de Paulo era o evangelho eterno, mas analisar que Paulo não está vivendo nos dias de hoje e que ele tinha costumes, cultura, era judeu, não vive hoje no Brasil, nesta tecnologia, e isso tem que ser observado. Senão, eu vou retroceder, parar aqui no modo arcaico, primitivo, e todas as vezes que alguém cometer alguma coisa que eu achar, não é Deus, que eu achar que não deve ser feito, lá vai eu pegar um versículo bíblico aqui, lá de Deuteronômio, e mandar no WhatsApp para a irmã: aí, irmão, o que Deus manda falar para você? Mas para mim, Deus mandou falar com um versículo de Deuteronômio? O que Deus tem para falar para mim, ele disse: eu imprimirei na tua mente e no meu coração. Foi isso que ele disse. Ele disse: dizendo-se velha, dizendo-se nova, torna antiquada primeiro. Foi isso que ele disse. Ele não disse assim: você vai viver no ano 2020, quando você errar, eu vou usar alguém para pegar um versículo lá de Moisés. Para, meu irmão. Isto vai terminar quando, então? Então, isto não tem um efeito. Está aqui como manual. Porque isto aqui é a palavra de Deus, mas ela teve o seu cumprimento. Foi escrito para uma determinada época. Foi escrito para um determinado povo que viveu debaixo da lei de Moisés. A lei se cumpriu. Veio Paulo explicar que o juízo estava próximo, mas os gentios não viveriam, não passariam por ele. Paulo disse aos hebreus: aquele que há de vir virá e não tardará. Escreveu isso no ano 67, a epístola aos hebreus. Um ano depois foi decapitado por Nero. Não tardará. Já se passaram 20 séculos e os crentes dizem: ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Então, coeficiência da graça. Entender o tempo, o time da história. Respeitar a colocação verbal. Respeitar o que era para aqueles dias. Respeitar o que é para esses dias. E o que é para esses dias? Como um abençoado me cai de paraquedas, né? Um abençoado lindo me perguntou: então para que pregar a Bíblia? Ué, para que pregar a Bíblia? Para dizer a você que o que você está usando é passado. Você deve pregar o novo, você deve pregar o evangelho do Cristo ressuscitado, sem o costume, sem a tradição, sem pegar passagens que você acha que se encaixa naquele irmão, ou que se encaixa naquele irmão, e que muitas das vezes estava direcionado para uma época, para um povo e para uma cultura. Aqui está a diferença de quem tem os olhos iluminados. É cultura? Não é para mim. Véu na igreja de Corinto. Ora, se é na igreja de Corinto, eu não sou da igreja de Corinto, para que eu vou usar o véu? Guardar o sábado. Guardar o sábado era uma prática judaica. Eu não sou judeu. Entende, meu amado? É isto que nós estamos tentando mostrar às pessoas. Sair dessa mesmice. Entende? Olha, eu vou ler com você Romanos 5,17, tá? Olha só. Olha que palavra interessante. Olhos iluminados. Coeficiência espiritual. Coeficiência da graça. Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Olha só. Olha só. Eu li essa passagem hoje com um abençoado. Já falou: eu já conheço essa passagem. Paulo diz que
reinaremos em vidas, não é isso? Olha só. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Romanos 5,17, muito mais os que recebem a abundância da graça, leia na sua Bíblia, e o dom da justiça, aí está a frase, reinarão em vida. Vamos parar. Coeficiência espiritual da graça. Reinarão significa que no momento desta fala, eles não estavam reinando. Ele não disse reinam. Reinam estava no presente. Ele diz reinarão no futuro do presente. No futuro do presente não quer dizer no presente. A frase não está no presente. Paulo não disse, os que recebem a abundância da graça reinam em vida. Paulo não disse isso. Paulo disse, os que recebem a abundância da graça reinarão. Não é no céu, não é no paraíso, não é no túmulo. Reinarão em vida. Futuro do presente. Quando é que haveria então de chegar à abundância da graça? A abundância da graça chegaria quando o juízo acontecesse. O último inimigo a ser vencido foi a morte, não a morte biológica, porque algumas pessoas dizem assim, olha, se Jesus venceu a morte, por que eu estou vivo e vou morrer ainda? Porque a morte não era esta morte biológica, era a morte adiana que prendia os irmãos e a linguagem era dormir. Isso é um outro assunto que nós já tratamos várias vezes. Então, quando é que chegaria a abundância da graça? Quando os pactos deixassem de se cruzar. No ano 70, tenho explicado isso, o templo ruiu, aí não havia nem mais lei e nem mais graça, porque você sabe, graça pregada por Paulo e a lei sendo praticada. Então os pactos se cruzavam. Eles viviam lei e o sacerdote oferecia sacrifícios. Então, quando é que a abundância, a totalidade da graça chegaria para, de fato, de verdade, as pessoas reinarem em vida como nós estamos reinando hoje? Espiritualmente, estamos reinando em vida. Nada nos separa do amor de Deus. Estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Já não resta mais sacrifícios pelo pecado, estamos inseparáveis do amor de Deus. Quando que chegaria tudo isso na sua totalidade, em que os irmãos antes do ano 70 não viviam, porque esperavam a redenção e a transformação do seu corpo? Quando o reto juiz viesse e reivindicasse os espíritos, como temos falado em todas as nossas lives. Então esta é o grande ápice, você entender a colocação verbal. Nos tempos de Paulo, eles não reinavam. Ele disse, reinarão. Ele não disse, reinam. Estamos reinando no presente, afirmativo. Ele diz, reinarão. Vocês vão, os que receberem a abundância da graça, reinarão. Quando é que chegaria a abundância da graça? Quando a graça fosse estabelecida, quando o templo ruísse, caísse, e de lá para cá ninguém escreveu mais nada, não se deixou nenhuma história registrada, porque de lá para cá o evangelho está impresso na mente e no coração. A novidade de vida agora é eu amar você, é te resgatar desta prisão emocional da igreja evangélica, desta macumba, deste macumbogério, deste copo d'água depois de oração, desta fita que se amarra no braço, que nem na igreja primitiva, na caducidade da letra tinha, desta busca incessante do monte, desta oração que mais parece uma comiseração, me desculpe, eu não sei se a palavra é essa, desta coisa de, ai paizinho, toma minha mãe nas tuas mãos, você sabe, essa coisa
coisa emocional para mexer com as emoções, essas profecias, esta coisa de Deus falou comigo, que quando eu chegasse em casa o meu gato estava sem comida. Pelo amor de Deus. É isto o que este evangelho está fazendo. Tirando as pessoas deste calabouço, destas prisões, e eles atacam, claro, estão perdendo o domínio sobre as vidas. Daqui a pouco eles entram aí embaixo, aí você vai ver, eles estão perdendo os domínios, os cofres estão ficando vazios, as pessoas chamavam eles de homens de Deus, de profetas, de vaso, e o coeficiente da graça está desmascarando eles. Quando eles vêm com uma palavra agora pelo WhatsApp, você que me assiste diz, espera aí, mas a colocação verbal aqui aponta para aqueles dias. Aí sabe o que eles falam? Ah, já sei, você está vendo no YouTube, né? Não, não é vendo no YouTube não, está escrito aqui. Reinarão. Ora, se é reinarão, eles não estavam reinando ainda. Quem é que está reinando hoje? Nós, que já passamos de todo aquele momento, de todo aquele aparato que estava preparado para os judeus, e eles querem fazer que isso aconteça conosco. Meu amado, eu vou lhe ser sincero com vocês. Glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus pelo evangelho revelado. Graças a Deus pelo coeficiente espiritual da graça de Deus ativada na tua vida. Graças a Deus que hoje você já não lê mais isso aqui como um amuleto. Você não pega mais a Bíblia aqui e abre aqui, Senhor, me dá uma palavra. Eis que Deus veio na nuvem com um arco. Você sabe, você já não lê mais assim. Você lê 2 Crônicas e diz, olha, o rei, o que aconteceu? Caramba, olha, época difícil, hein? Poxa, você já lê assim, com entendimento. Quando você lê as epístolas de Paulo, você diz, caramba, olha o que Paulo passou naqueles dias. Olha ele entre os coríntios, olha o que ele ensinou. Opa, não se deve praticar as obras da lei, isto é eterno. Isto eu absorvo. Olha, o uso de véu na igreja de Coríntio. Opa, isso era um costume local. Hoje você entendeu isto. E uma vez que você entendeu isso, você já não tem mais medo. Hoje, as ameaças deles não chegam até vocês. Eu recebo ameaça aqui constantemente. Aqui, aí no canal aí, eles são mais devagarzinho, eles sabem que pegam meu telefone, são desaforados, mandam para mim aqui. É para quem então que você prega o evangelho? É que não sei o que, que não sei o que. Não adianta, eu não tenho medo deles. Eu estou olhando para o resultado e eu tenho visto muita gente saindo dos alçapões. Eu tenho visto muita gente lendo agora e entendendo. Se é assim, deixa um like, escreve aí embaixo, irmão Geraldo. Eu estou entendendo, eu não entendi, era uma confusão. O livro do Apocalipse uma confusão. Uma hora o livro de Mateus era para nós, outra hora já não é mais. Ninguém entendia nada. E toma-lhe medo, e toma-lhe dízimo, e toma-lhe campanha, e toma dinheiro na igreja. E eles enriquecendo, comprando carro, fazendo. Por quê? Porque ninguém tinha ousadia de revelar o que nós revelamos pela palavra de Deus. Ninguém tem a ousadia de esclarecer isto aí. Está tão claro para mim? Então esse é o nosso desafio, tá bom? Eu quero deixar você com esta palavra, com esta live aí. Domingo estaremos ao vivo lá no nosso espaço, apenas a equipe técnica, o pessoal que vai louvar e o pessoal da filmagem. Não podemos ter reuniões físicas. Estamos fazendo esta live esses dias aqui, em off aqui na minha casa, mas domingo, às 10h20 da manhã, eu tenho uma revelação maravilhosa, o coeficiente da graça, coeficiente espiritual, o QI da graça, o que te faz pensar, raciocinar, assim como em poucas falas aqui, em alguns versículos eu mostrei para você. Estamos filtrando o que era para aqueles dias, o que é o evangelho eterno, o que era para a advertência nos dias de Paulo, o que ficou como história lá para Moisés, o que era a história de Jesus de Nazaré, o que era o contexto judaico e o que é o evangelho eterno imprimido na mente e no nosso coração. Acima de tudo isto, há um evangelho a ser pregado.
o evangelho do amor. Nos cães, espada afiada. Nos eleitos que despertaram amor, suportando uns aos outros. Eu deixo aqui o meu abraço. Obrigado por estar comigo durante todo esse tempo. Graça e paz. Um abraço para o pessoal aí. Minha esposa está dizendo que pediram aí. Santa Catarina, Pernambuco, Sergipe, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Fortaleza, Rio Grande do Sul, pessoal do Acre, Belo Horizonte, vários outros lugares. Meu irmão Hudson Sampaio, saudade, um abraço. Ediel Samurim, vários irmãos, eu não estou conseguindo ver todos aqui. Meu grande abraço. Pessoal da Bahia, minha terrinha lá de Ilhéus, Elson Jesus, todos os nossos irmãos, muito obrigado pela força. Vamos juntos! Piauí, que está entrando aí, minha esposa está falando. Alguém mais? Alguém mais aí? Guarulhos, BH, alguém mais? Vou embora, vou me despedir, vou comer pão com peixe. Piracinunga, minha esposa está lendo, eu estou mandando. Deixa aqui o meu abraço carinhoso a esse Brasilzão. Graça e paz, olha aí! Coeficiente espiritual da graça, o QI da graça. Um grande abraço do seu irmão Geraldo Moraes.